Muito obrigado. Eu passo a palavra agora ao deputado Ricardo Isaac, que é o autor do projeto de lei que estamos discutindo, embora tenhamos outros projetos que estão também envolvidos, que é o PL do Senado 438/2012, do senador Valdir Raupp, e o 45/2014, do senador Álvaro Dias. Deputado, muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço a atenção do senhor. E eu queria até perguntar se eu podia dividir meu tempo com o Frank Alarcon, que foi quem me acompanhou em todas as tratativas que nós fizemos dentro da Câmara dos Deputados. Ele é representante da ONG Cruelty Free, que foi uma das ONGs responsáveis pela campanha que teve do banimento de testes na Europa. Então, eu acho que ele acrescentaria da forma técnica o que foi acordado aqui. Antigamente diziam que o tempo é senhor da história. Aqui, o senhor é senhor do seu tempo. Tá bom, obrigado, senador. Eu queria só, antes de me apresentar, eu sou Ricardo Isaac, sou deputado federal, o senador Hélio já me conhece, somos do mesmo partido, e nós vemos trabalhando bastante com a frente parlamentar algumas políticas públicas de animais que nunca foram tocadas no assunto aqui na Câmara dos Deputados. Há muitos anos não era votado um projeto de lei que dizia respeito a animais na casa. A Simone, que ela acompanha direitinho, ela sabe disso. Nós abrimos uma porteira com esse 6602. Eu acho que, de qualquer forma, independente de pessoas concordarem ou discordarem, ele foi o primeiro projeto a ser votado no plenário da Casa que fala direitos dos animais. Isso foi um ganho. A gente já tem aí acordado mais alguns projetos que devem vir para plenário nos próximos meses. E tudo até graças a um pouco à polêmica causada pelo 6602. Eu acho que ele serviu como um projeto pioneiro, onde, no início, quando a gente apresentou esse projeto, ele bania totalmente o testes em animais para desenvolvimento de produtos cosméticos. O texto era simples e contemplava todo tipo de ingrediente. Depois, quando teve a questão do Instituto Royal, aquelas manifestações, até a Luísa Mel nos ajudou na época, ela divulgou o pedido de votação desse projeto de lei. E o Henrique Alves, que era o presidente da Câmara, nos chamou e disse: Ricardo, nós vamos votar esse teu projeto porque eu estou recebendo muitos pedidos da sociedade. Então, daquele ponto em diante, a gente começou as tratativas de votação. E nós barramos nas tratativas que a gente fez com a Anvisa e com o Conceia. Foram tratativas longas, demoradas. No início, o que foi proposto pelo Conceia foi 20 anos, de prazo da validação dos testes, e a gente foi numa tratativa tentando diminuir isso o máximo, onde a gente só conseguiu, no texto, manter os 5 anos. Questão de novos ingredientes, o que ninguém está falando aqui, mas é que são fatos, são números, a gente fez o levantamento no mercado, e na Europa, hoje, isso o Frank vai poder falar melhor do que eu, apenas 1% dos produtos cosméticos desenvolvidos são feitos com novos ingredientes. Todos os outros são feitos com ingredientes já conhecidos. Aqui no Brasil, esse número é um pouco maior, chega perto de 10%. Então, com esses dados na mão, é que nós resolvemos aceitar e negociar a questão dos 20 anos para os 5 anos, onde foi formatado o acordo. Eu concordo com tudo que a doutora Vânia colocou aqui, menos num ponto. A lei de crimes ambientais ela não é alterada com esse projeto. Isso pode até ter gente que fala que sim, mas eu nunca vi laboratório nenhum no Brasil ser fechado porque estava infringindo a lei de crimes ambientais. Eu vi, sim, o Instituto Royal ser fechado por causa de uma representação de minha autoria na Procuradoria-Geral da República por apropriação indébita de recursos federais. Isso, sim, foi fechado no Instituto Royal. Então, vamos deixar bem claro que essa lei de crimes ambientais, sendo alterada ou não, ela não funciona no Brasil. Então, o que a gente tem que ver é a questão dos testes em animais. Essa questão dos testes em animais não é o meu sonho, não é o que eu queria esse projeto de lei. Eu queria ele como a gente apresentou. Mas eu percebi que é impossível. Então, eu vou deixar agora na mão do senador Cristóvão Buarque, que é o relator, para ele tomar a decisão. Eu acho que o governo fez um acordo com a gente que não cumpriu, senador. Ele prometeu para a gente que, se a gente votasse daquele jeito o texto, ele seria aprovado no ano de 2014. Com isso, seria um ganho, e pelos números a gente estaria salvando aí 90% dos animais utilizados em desenvolvimento de produtos cosméticos. Não foi cumprido o acordo, o governo não fez votar isso, mudou até o relator, era o senador Ricardo Ferraz, agora passou para tuas mãos. Então,
se o senhor quiser atender às emendas e fazer o projeto do jeito que a gente queria, fica à tua disposição. Mas o senhor, mais do que eu, com muito mais experiência, sabe que a probabilidade desse projeto voltar para a Câmara e ser aprovado, a gente vai ter que esperar aí 4, 5, 6, 20 anos, talvez, enquanto que, de uma forma ou de outra, ele sendo aprovado do jeito que está, ele estaria começando a salvar uma parte dos animais agora. Eu concordo que existem, dentro da proteção animal, os bem-estaristas, os abolicionistas. Eu não sou nenhum nem outro. Eu estou lutando pelo que eu puder salvar de animais. E como esse projeto salva um pouco dos animais do jeito que está, por mim, eu manteria o texto como está e deixaria ser votado no Senado e já promulgado logo a lei. E entraria na sequência com novos projetos de lei, onde a gente contemplaria todos os tipos de ingredientes, instituições de ensino, como a gente já fez com materiais de higiene, de limpeza e etc. e tal. Queria passar a palavra ao Frank Alarcon. Bom, obrigado, me apresento. Meu nome é Frank Alarcon, eu falo em nome da organização sem fins lucrativos Cruelty Free International, que foi a organização que conduziu o banimento de testes animais na cosmética na Europa, após uma luta de 20 anos e que enfrentou, naturalmente, todas as resistências que estamos vendo sendo enfrentadas aqui no Brasil. Essa audiência, eu acho que ela veio muito oportunamente acontecer, porque ela está mostrando claramente, através do discurso dos integrantes do governo federal presentes à mesa, que é o governo federal, na pessoa da Anvisa, do Ministério da Ciência e Tecnologia, o CNPq, que bloqueiam e que impedem a implementação de um banimento imediato do uso de animais na cosmética. Como vocês viram, a fala do representante da Conselho da Anvisa dizem que os testes alternativos hoje não são possíveis de serem implementados sem o uso de animais. Inclusive, eles plantam a ideia e deixam muito claro que testes alternativos para eles são testes que seguem a filosofia dos 3 R's, a da substituição, do refinamento e da redução. Ou seja, são testes que ainda empregam animais, ainda que eventualmente em menor número. É desejo de todos aqui nessa audiência e da sociedade que o uso de animais seja completamente abolido na produção e desenvolvimento de cosméticos. Eu acho que isso é indiscutível. Justamente por causa disso, por ter reconhecido no projeto do deputado Ricardo Izar, na sua origem, que, ainda que simples, ele buscava essa proibição plena, que iniciamos uma conversa, uma tratativa com o deputado, e qual não foi a surpresa, encontramos grande resistência no Palácio do Planalto para poder implementar tudo isso que a doutora Vânia e o doutor Tales falam e que, naturalmente, é desejo da entidade que eu represento. Até porque nós, da entidade, trabalhamos no mundo inteiro com essa meta. Estamos agora trabalhando no Parlamento Russo, no Congresso americano, conseguimos o banimento agora na Nova Zelândia, em maio, conseguimos o banimento na Índia, na Tailândia eles já concordaram que até 2017 eles vão acabar com os testes em produtos acabados, ingredientes eles ainda têm que se capacitar. No Vietnã eles proibiram testes de Drace, mas os outros eles ainda permitem, ou seja, é muito claro que a resposta mundial à proibição de uso de animais na cosmética é variável. Como é parte da agenda, até porque nós conseguimos isso em 28 países da União Europeia, seria absurdo imaginar que a Cruelty Free International no Brasil tivesse outro objetivo que não esse. Aliás, justamente toda essa polêmica da questão do 6602 serviu para alimentar justamente a abertura de novas frentes de negociação e de proibição, inclusive, em outros países da América Latina. Volto a frisar que está muito claro que a interferência do governo federal na mudança desse projeto, que originalmente pedia simplesmente o fim do uso de animais em produtos cosméticos, criou toda esta polêmica. Portanto, entendo que este momento é propício justamente para deixar claro quais são os atores que estão jogando neste jogo cruel de abuso animal. Talvez o representante do Boticário possa nos dar um panorama um pouco mais realista da quantidade de ingredientes novos que é usado na indústria que ele, obviamente, representa. Na Europa, a quantidade de ingredientes novos introduzidos em produtos cosméticos gira em torno de 1%. E percebo que existe um desconhecimento muito grande da legislação europeia que implementou a proibição do uso de
testes animais na cosmética. Por exemplo, a lei europeia, ela não proíbe que ingredientes que sejam de uso amplo, que não sejam exclusivos da cosmética, ela não proíbe que esses ingredientes sejam testados em animais. A proibição vale para produtos exclusivamente cosméticos, exclusivamente usados na cosmética. Nesse sentido, os ingredientes que são fabricados pelas indústrias, eles, quando são gerados, eles sequer têm um objetivo claro de onde eles vão se encaixar na vasta indústria humana, alimentícia, farmacológica, bélica, cosmética. O desenvolvimento de novos ingredientes é um processo custoso, caro, demorado e que não garante um sucesso mercadológico a quem o está desenvolvendo. Cosméticos, na sua essência, eles se aparentam muito a receitas de bolo. Um bolo, por exemplo, ele é composto de ingredientes muito conhecidos, a farinha, o açúcar, uma essência, no caso daqueles que ingerem ovos. Mas os diferentes bolos que se encontram no mercado, eles são resultados de diferentes combinações desses produtos que são sabidamente seguros ao uso humano. Cosméticos, eles são, na sua essência, novas organizações, novas misturas de produtos que já se conhecem, que são sabidamente seguros ao uso humano, e muitas vezes cosméticos apenas são reapresentações de produtos que já se conhecem, em proporções já conhecidas, com um novo nome. O representante do Boticário talvez possa corroborar ou discordar dessa minha fala. Concluindo, entendo que emendas a esse projeto são sempre muito bem-vindas, naturalmente. Eu acho que ninguém teria coragem de dizer o contrário, até porque queremos todos o fim absoluto e imediato do uso de animais em cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumaria e assemelhados. Na verdade, a campanha é muito maior. Queremos o fim do uso de animais em produtos sanitários. A Cruelty Free International, ela tem como meta o fim do uso de animais na experimentação. Esse é o logo dela e essa é a tradição dela há mais de 100 anos na Inglaterra. Com o banimento em 2013, ela entendeu que era estrategicamente correto, nesse momento, começar a trabalhar amplamente no mundo inteiro, buscando essa proibição, que, naturalmente, ela encontra resistências, como está claro aqui no caso do governo brasileiro. Emendas, entendo que são bem-vindas, mas, por outro lado, o senador Cristóvão Buarque, o deputado Ricardo Izari e todos os outros parlamentares aqui sabem que, quando existem emendas, esses projetos muitas vezes caem num limbo e nunca mais são resgatados. A questão de ordem aqui é a seguinte: queremos salvar 100% dos animais, certamente esse é o nosso desejo. Na prática, o que é possível? A nossa experiência na campanha e no mundo inteiro, inclusive na Europa, onde hoje a proibição é total, no caso de produtos acabados e cosméticos, ingredientes cosméticos, é que isso veio de uma forma gradativa. Foi demorado, foi doloroso, foi horrível, mas a partir do momento que determinadas parcelas dessa proibição eram contempladas, animais eram poupados de sofrimento absurdo e da ineficácia dos testes de segurança toxicológica que certamente a Anvisa, o Conselho, o MCTI discordam desse ponto de vista. A fala deles foi muito clara nisso. Então, a pergunta que a sociedade tem que se fazer é: o que nós queremos? Uma proibição 100%? Certamente. Quando ela acontecerá com esse posicionamento do governo federal? Sejamos sinceros, acontecerá em 2 anos, em 4 anos, em 10 anos? Entendo, portanto, que a discussão que se planta é: queremos salvar uma parcela desses animais, 10%, 50%, 70% a 100%, e o que efetivamente acontece? A Cruelty Free International, ela conseguiu resultados concretos de proibição e, no caso, de salvamento de animais. Naturalmente, os Estados Unidos, por exemplo, que é um poderio na indústria cosmética, resiste de toda forma a poupar que seja 1%. O texto do deputado Ricardo Izari, na forma como foi alterado pelo governo federal, permite que um percentual, talvez desprezível para os nossos desejos, seja poupado. Cabe, então, ao senador Cristóvão Buarque e aos seus assessores entender se, na forma como ele está, é um ponto de partida para algo melhor, que deve ser buscado sempre, certamente, não devemos parar por aí, ou se devemos fazer com que esse projeto emendado retorne à Câmara e que depois volte ao Senado, sabe-se lá quando. Essa é a minha fala. Obrigado. Obrigado. Antes de passar a palavra,